O tema de hoje do Estúdio News é a economia da solidão. Para conversar com a gente, temos Ana Carolina Souza, neurocientista da Nêmesis, e Bruno Portela, professor da Fundação Dom Cabral. Ana Carolina, Bruno, obrigado pela participação aqui conosco. Sejam muito bem-vindos ao Estúdio News. Quero então primeiro iniciar meu olá para Ana Carolina. Uma honra tê-la aqui. Muito obrigada, Gustavo. É um prazer estar aqui com vocês também. Bruno, obrigado também pela participação para falar sobre esse assunto que a princípio assusta, né? Obrigado, Gustavo, pela oportunidade. Um prazer estar aqui com vocês. Ana, quero começar justamente explicando o básico, né? O que significa esse termo, economia da solidão? Feito é o que você falou, né? Chega assusta, né? Mas é um termo que está sendo utilizado para a gente apresentar ou documentar esse aumento de pessoas que se sentem cada vez mais pessoas se sentindo sozinhas, isoladas. Eu acho que um ponto importante da gente deixar claro aqui é que você pode estar sozinho, sem ninguém ao redor e não se sentir isolada. Não necessariamente é disso que a gente está falando. Estou falando de pessoas que, independente de terem ou não outras pessoas ao redor, se sentem desconectadas, né? Como se não pertencessem a um grupo, como se não tivessem incluídas na sociedade. Então, realmente se sentem muito sozinhas. Isso vai gerando uma série de consequências, inclusive para a saúde mental e física. Então, isso tem crescido ao longo dos últimos anos. E a economia da solidão é essa discussão que se traz a respeito de como é que a gente documenta, entende, né? Começa a colocar palavra para explicar esse fenômeno e o que acontece a partir disso, inclusive, o que surge a partir disso. E Bruno, ainda tentando entender esse termo e essa tal economia da solidão, a gente pode dizer que é algo recente, é novo ou já se percebe essa economia da solidão já há alguns anos? Gustavo, eu acho que já se percebe há alguns anos. Talvez hoje a coisa esteja mais explícita, exacerbada, até pelos meios digitais e tudo mais, né? E como você bem disse, assim, o termo solidão talvez seja o mais negativo e abrangente, porque tem a solitude também, né? Que é a escolha das pessoas em determinado momento de estarem sós, quer dizer, não acompanhadas e não necessariamente sozinhas, né? Porque os números que mostram exatamente isso, porque por uma série de razões hoje tem pessoas que vivem sozinhas, seja por opção, seja por escolha, ou seja por determinação aí do destino e também de circunstâncias socioculturais, por assim dizer. Pegando esse gancho que vocês falaram de pessoas que vivem sozinhas, mas não claramente deixando claro que isso não é algo negativo necessariamente, eu queria perguntar primeiro para a Ana. Ana, a gente pode usar aquela velha máxima da bolacha, né? O efeito Tostines, ou seja, as pessoas se tornaram só porque a economia acabou incentivando a elas a caminharem sozinhas, hoje com redes sociais, ou seja, muitas pessoas nem precisam ir a um local de trabalho, elas podem trabalhar de casa e aí ficam na sua solidão, ou as pessoas que acabaram se afastando. Dá para dizer que veio primeiro, o ovo ou a galinha? O entendimento é que a gente foi tendo uma série de mudanças sociais, na verdade, que em parte são causadas pelo avanço tecnológico, né? Não só redes sociais, mas que ao mesmo tempo que permitem que a gente trabalhe à distância, né? Trabalhe remotamente, isso acaba diminuindo às vezes o seu convívio, o seu contato, também foram gerando uma cultura que favorece esse processo mais individualista, né? Então, na verdade, a gente foi se distanciando de uma lógica que era uma lógica de comunidade, onde eu dependo de várias pessoas, eu convivo com várias pessoas, seja você pensa no modelo de família, né? Então, grandes famílias que viviam juntas, seja no trabalho, que eu precisava estar junto de outras pessoas para executar meu trabalho. Então, conforme a gente vai podendo trabalhar de forma mais isolada, conforme a gente vai também diminuindo o contato com a família, se distanciando dos amigos. Isso vai favorecendo esse processo, né, mais de solitude ou de solidão que os dois estão acontecendo. Então, é difícil delinear por onde começa, mas o que a gente entende é que a transformação social vai favorecendo esse resultado, principalmente, e agora, quando vira uma referência cultural, né? Quando eu já espero que eu trabalhe de forma mais independente, que eu conviva com menos pessoas, isso acaba virando um novo padrão, eu diria. Bruno, também tentando entender como que a sociedade está respondendo a essa solitude, essa solidão. Ela aproxima as pessoas, mas ao mesmo tempo distancia.
Como que você vê essa mudança na sociedade e como está inserido essa economia dessa economia de solidão? Gustavo, eu vejo numa linha histórica que é claro que a culpa não é da tecnologia nem dos processos, mas a gente pode entender que muitas vezes contribui-se para isso. E quando a gente fala da própria solidão, né, não necessariamente pessoas sós, mas as pessoas estão cada vez mais individualistas. Eu, como profissional de marketing, eu fico assustado com alguns números que às vezes a gente vê, né? Por exemplo, hoje o brasileiro fica em média 10 horas e meia por dia no ambiente online. Então, seja obviamente trabalhando, mas às vezes a gente se pega em casa ali, né, nas redes sociais, se perdendo nas mídias sociais, aquela maravilha dos grupos de WhatsApp e tudo mais. Então, assim, isso já gera um comportamento mais individualista. Se a gente for pegar um recorte de mercado, há muito tempo isso acontece. Começou com a indústria de alimentos, começando a fazer porções individuais. E tem um outro fenômeno paralelo chamado hipersegmentação. E a gente percebe isso até numa casa com um certo número de pessoas. Cada um gosta de um tipo de leite, um tipo de iogurte, um tipo de alimentação. Então isso vai vertendo para valores, atitudes, interesses, opiniões, gostos, hábitos e tudo mais. Um outro dado que eu acho interessante: o esporte mais praticado no mundo hoje não é o beach tênis, é a corrida. Por que a corrida? Porque, gente, ela depende de uma única pessoa. Ela depende, às vezes, de uma esteira, um lugar para correr, um tênis adequado, uma roupa adequada. Pensa bem. Então, eu acho que esse comportamento já vai acontecendo. A hiperpersonalização, quando você vai assistir um conteúdo no streaming, o algoritmo já entende o que você gosta e já consegue trazer ali as melhores referências. O mesmo acontece para o comércio eletrônico. Então, isso vai nos levando a uma vida individualizada. Claro que a Ana é especialista aqui, mas eu me lembro, eu tenho 46 anos, eu me lembro do tempo que a gente compartilhava um computador no trabalho. Hoje a pessoa pede o seu celular emprestado, você empresta morrendo de medo do sabe, virou algo tão íntimo, né? De as pessoas terem o seu próprio computador, o seu próprio smartphone. E eu acho que daqui a um tempo, eu quero até ouvir a opinião da Ana, as pessoas vão, os jovens das próximas gerações vão falar: não é possível, vocês dividiam um banheiro, vocês compartilhavam um sabonete, sabe? Que é um comportamento individualista, sim, e exacerbado pelos processos e pelas tecnologias. Claro. Ana, vou passar um pouco isso do que o Bruno falou. Queria ouvir de você. O nosso cérebro, ele funciona, ele se adapta, ele cria novas raízes. Nesse processo de solidão ou de individualismo, a gente tem uma mudança na formação das nossas decisões, das tomadas de decisões, muda muito de uma mentalidade coletiva para uma mais individual? Sim, muda completamente, né? E acho que o Bruno colocou muito bem. Na hora que a gente vai avançando nesse processo de customização, né? Quer dizer, tudo pode ser do meu jeito, no meu tempo, no meu lugar, eu vou me afastando do que é esse exercício do coletivo. Então, você fala, o cérebro se adapta? Se adapta. O cérebro se adapta profundamente, muito. O que não quer dizer que essa adaptação traga sempre os melhores resultados. O que eu quero dizer com isso? A gente pode se adaptar a fazer tudo no nosso momento, do nosso jeito, no nosso tempo, sim. Mas isso faz com que eu fique, às vezes, fazendo tudo sozinha. Então, para garantir que seja do meu jeito, né, na hora que eu quero, no lugar que eu quero, se eu não aprendo a negociar com as pessoas as suas necessidades, conciliar, ceder, empatizar, são todas habilidades, né, sociais. Eu preciso trocar com outras pessoas para exercitar essas habilidades. Nós temos esse arcabouço, todos temos essas possibilidades, mas se eu faço o tempo todo sozinha, eu nem exercito a minha habilidade de comunicação, né? Se eu não me preocupo com outra pessoa e o que ela precisa e o que ela sente, eu não exercito tanto a minha empatia. Então, a gente acaba se adaptando numa rotina e numa lógica mais individualista, e aí eu deixo de treinar, digamos assim, essas outras habilidades, que são as habilidades sociais. Mas isso vai trazer consequências para a gente também. Então, a gente conseguir se adaptar, a minha tomada de decisão, a minha atenção, né? Bruno também falou: olha, a gente fica ali na rede social, mesmo dentro de casa, mesmo almoçando, a gente cansa de sair hoje, vai no restaurante, né?
e está todo mundo sentado na mesa olhando o telefone. E você fica assim, gente, o que está acontecendo aqui? Porque eu nem estou trocando, eu nem estou olhando. A minha atenção não está no outro, a minha atenção está na tela, né? A minha disponibilidade para ouvir não está no outro, ela está dentro do que eu estou sentindo. Então, são habilidades que a gente não desenvolve, vai ficando cada vez mais difícil esse exercício de conciliar, de trocar, de negociar, de abrir espaço para que o outro possa também ocupar esse espaço, quando a gente fala de interação social, e aí eu vou evitando. Então, hoje, uma das coisas que a gente vê, por exemplo, é gente que contrata alguém para ser acompanhante, para ser um amigo, para ser um acompanhante, né? Você tem cursos ensinando as pessoas a se relacionarem socialmente. O que que é isso? São pessoas que estão há tanto tempo ou com tão pouca prática se relacionando socialmente que elas não desenvolveram essas habilidades. Isso agora, inclusive, vira, né, um novo treinamento que a gente pode ter, por exemplo. Comunicação é um ponto que a gente vê bastante. As pessoas com cada vez mais dificuldade de se comunicar, que seria algo natural nosso, né? Claro. Bruno, você tinha falado na última resposta justamente sobre a mudança no marketing, no mercado, quando lá os alimentos criaram as porções individuais. A Ana citou agora esse serviço de acompanhamento para pessoas, de acompanhantes ali, para justamente fazerem amizades. Se paga, no Japão tem muito isso, se paga para alguém fazer companhia para você. Ou seja, o mercado, você que é um homem do mercado, do marketing, já percebeu e não faltam mais produtos para esse grupo de solidão? Ou seja, é algo, uma tendência de alta, por isso que estão tantos negócios novos relacionados a isso? Perfeito, Gustavo, é isso mesmo, né? O marketing vive das tendências, e essa é uma tendência hoje de comportamento das pessoas, de atitude das pessoas. Então, basta citar a evolução, e vamos citar evolução, porque isso sempre houve de várias maneiras, mas dos aplicativos de relacionamento. Então, eu vi um estudo recente que mostra que a principal forma hoje de se conhecer pessoas para relacionamentos afetivos é através de aplicativos. Antigamente eram reuniões sociais e o famoso tem um amigo ou uma amiga para te apresentar. Isso mudou completamente. E hoje a gente vê outros elementos agregadores para todo tipo de companhia, né? Seja, por exemplo, uma companhia de cuidado, que a gente tem aí cuidadores de idosos, e mesmo para crianças, que é uma outra pauta, daria um outro programa para isso, assim, né? Mas de pais cada vez mais ali tendo pouco tempo, se dedicando pouco às funções paternais, maternais, aí por uma terceirização de serviços. Né? Sem nenhum juízo de valor aqui, eu também sou pai, né? E também sou uma pessoa ocupada. Mas vejo também formas de companhia, como a própria Ana falou, é aquilo dos primórdios da internet, que a gente participava de Mirks e BBS e chats, e hoje cada vez mais isso, assim, as pessoas tendo espaço para poder trocar sentimentos. No Japão sempre tem, o Japão é outro mundo, né? Tem produtos assim, um aplicativo que você marca um encontro com uma pessoa e ganha um abraço. E eu acho que também tem todo um efeito pós-pandêmico do isolamento social, né? Do exagero do isolamento social que a pandemia nos forçou, principalmente nos 2 primeiros anos e tudo mais. Então, acho que a Ana tem muita razão quando ela diz que as pessoas estão reaprendendo a sociabilizar. No aspecto corporativo, a gente vê hoje, né, nós que somos professores, as habilidades empresariais mais desejadas são habilidades sociais de relacionamento em grupo, né? Assim, divisão de tarefas, a própria liderança, que é uma marca hoje bastante importante na gestão, porque a gente vai desaprendendo esses processos. E o marketing está sempre atento, e atento também a outros fatores, Gustavo, como, por exemplo, no Brasil, a própria questão demográfica. Daqui a 10 anos, a média etária da população vai ser 45 anos. Cada vez mais casais que optam por ter um único filho não deixa de ser uma forma de solidão, né? A chamada solidão fraternal. Casais optando por não ter filho. E aí questões socioculturais, o número de relacionamentos estáveis aumenta na mesma proporção que o número de divórcios acontece. E com o aumento também, né, da longevidade, isso cria uma série de outras oportunidades, e assim, da minha percepção, eu acho que no Brasil ainda mal aproveitadas, assim, né? Eu acho que chamar uma pessoa de 60 anos de idosa, como se ela estivesse ali no final da vida,
Hoje, né, com o avanço da medicina, pode colocar aí mais 20 anos e tantos produtos e serviços que ainda podem ser pensados. E por outro lado, aí olhando sobre o aspecto do marketing, eu tenho dito isso bastante em palestras, consultorias e aulas. Por outro lado, as pessoas estão valorizando cada vez mais experiências físicas. Basta ver no ano passado no Brasil que a gente teve mega shows internacionais lotados com um ticket médio alto, ou mesmo com o dólar valorizado, o real desvalorizado. Eu que vivo nos aeroportos, os aeroportos lotados, pessoas viajando para o exterior. Isso significa o quê? Pessoas buscando experiências, né? Pessoas buscando experiências físicas. E claro, natural de se pensar dessa maneira, uma vez que a gente foi privado dessas experiências, sobretudo durante a pandemia, mas que o marketing está completamente atento, com certeza está. O que a gente pode olhar da pandemia na transformação dessa economia da solidão? Ela impulsionou, ela assustou as pessoas ficaram isoladas. Como é que você enxerga esse ponto na nossa sociedade? Perfeito. O entendimento é que a pandemia, na verdade, acelera uma série de mudanças que já eram previstas, né? Se você pega algumas referências de futurologia, já se colocava esse processo de isolamento, individualismo, estava dado, né? Mas isso acelera muito. De que forma acelera? O Bruno colocou, a gente, em um dado momento, é obrigado a passar por esse distanciamento, esse isolamento, e ele vai gerando um aprendizado. De que forma a gente tem um aprendizado? Ainda que eu volte a ter, né, proximidade, que eu volte a encontrar as pessoas, talvez hoje para mim eu já não tenha tanto interesse em ir num show, né, num mega show. Muitas pessoas estão voltando, falando assim: "Olha, eu preciso voltar a viver isso", né. E outras pessoas não, outras pessoas não, eu acho que não, né. A pandemia ela trouxe toda uma reconfiguração das próprias relações. Então, pessoas talvez que você mantinha uma relação social de forma mais superficial, você se distancia, né, você não tem mais aquele convívio cotidiano, você acabou se mantendo mais próximo das pessoas que você tinha talvez mais intimidade, tinha um vínculo mais forte. Então a pandemia, ela acabou colocando a gente muito em contato com essa experiência de isolamento, e isso ainda segue com algumas pessoas em graus diferentes, como se fosse esse aprendizado forçado, que acaba sustentando talvez uma maior indisponibilidade de certos grupos de se expor dentro das possibilidades aí de encontros, de conhecer pessoas, de viver experiências, né, a gente é um pouco os extremos, alguns grupos que voltam avidamente por isso, e outros que a gente entende que passam por uma transformação maior e que se readaptaram, né, numa rotina mais tranquila, digamos assim, pensando em eventos sociais. Claro. Bruno, olhando também para dados, para aquilo que o mercado enxerga das populações, a gente pode dizer que há uma diferença da economia de solidão, ou seja, há mais pessoas sós em determinadas faixas etárias. Você tinha citado o defeito gravíssimo que a gente tem na nossa sociedade de envelhecer as pessoas e tratar elas como inúteis. Ah, chegou até uma certa idade, elas não podem mais participar da vida cotidiana. Os números mostram isso, que de fato os mais isolados ou os mais sós são aqueles com uma faixa etária maior ou não? Falando especificamente do Brasil, Gustavo, com certeza, né? Eu acho que a solidão está mais presente nas faixas etárias mais maduras do que em outras faixas etárias. E, curiosamente, no Brasil, a solitude não está presente na juventude. É diferente dos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos tem um fenômeno em que os jovens querem sair logo da casa dos pais, assim que eles têm, né, plenas condições, ou às vezes vão trabalhar em empregos básicos que no Brasil, pela classe média, pela classe alta, teriam sido considerados subempregos, como, por exemplo, trabalhar numa rede de fast food ou numa cafeteria. E o Brasil vive o oposto, chamado síndrome do ninho cheio, né? Que é de jovens que ficam na casa dos pais até quando podem, e não tem essa pressa de buscar uma certa independência, que tem a ver com a solitude. A solidão também acontece para esse grupo demográfico, e eu tenho, inclusive, estudado sobre isso, que é justamente o não planejar o futuro da maturidade, né? Que hoje, foi o que eu disse, assim, poxa, né, uma pessoa de 60 anos, ela tem plenas condições aí de viver mais uns 20 anos, mas não se planeja para tal.
Então, quantas famílias hoje têm que lidar com um parente idoso, né, que ou vai morar na casa de um familiar, ou demanda cuidados especiais, seja de acompanhantes, cuidadores e tudo mais, porque o modelo ainda não evoluiu como evoluiu em alguns países da Europa, ou no Canadá, nos Estados Unidos. Porque no Brasil a gente tem os asilos, né, que é uma palavra até grosseira, as casas de repouso, que muitas vezes não são tão socialmente aceitas por determinadas famílias e por determinados grupos e tudo mais. Então, acontece sim, e eu acho, Gustavo, que acontece com aquela pessoa que vai perdendo esse tipo de contato, né, que são justamente pessoas que hoje, claro, têm buscado serem mais adeptos à tecnologia, mas a gente percebe nas nossas próprias relações. São pessoas que gostam de encontros, de receber ligações telefônicas, pequenos hábitos que a gente vai perdendo. E eu fico imaginando para essas pessoas, né? Que, claro, por serem grupo de risco, a gente estava falando da pandemia, tiveram que ficar isolados. E depois, né, que a coisa voltou, mudou para muita gente, mudou para todo mundo. Então, eu acho que aqui fica um exercício de meia-culpa para nós, né, que temos que lidar com um público diferente da gente em termos de faixa etária e para nós também pensarmos no nosso futuro. Ou seja, quando a gente chegar lá na faixa dos 70 anos, 80 anos, 100 anos, quem sabe, né? Como vai ser o nosso comportamento? O que que a gente espera para lá? E é isso que eu falo que o mercado talvez não esteja acompanhando tanto esse desenvolvimento. A gente vê aqui uma coisa ou outra, sabe? Um condomínio, né, voltado para idosos, mas assim, é muito excludente do ponto de vista elitista, né? Porque demanda recursos. E a gente vê várias outras questões que são envolvidas, como o próprio plano de saúde para quem tem condição de ter, um plano funerário, um acompanhamento, uma previdência privada. Quantos por cento da população tem acesso a isso ou investe nisso, né? Então eu falo que o momento nesse aspecto é bastante periclitante. Agora, sem me delongar mais, o sentimento de solidão, ele aplaca muito os jovens, inclusive, que é um tema de preocupação, mas justamente por isso, né? Às vezes famílias fragmentadas, pais se dedicando muito tempo a trabalho, a outros afazeres, outras atividades, e por mais que os jovens tenham acesso a todo tipo de sociabilização digital, não substitui, né? Então eu percebo isso, assim, eu que ainda lido com muitos jovens, jovens cada vez mais carentes desse tipo de reunião, desse tipo de acolhimento, desse tipo de afago e que estão buscando relações cada vez mais frívolas e cada vez mais distantes pelo simulacro dos meios digitais. Ana, o Bruno citou aí duas faixas etárias, né? Eu queria saber do ponto de vista do nosso cérebro, a solidão pode agir de maneira diferente dependendo da faixa etária, ou seja, ser mais danosa ou em algum momento ser até proveitosa para o cérebro humano? Eu acho que a gente deve considerar que vai ter impacto em função da intensidade da experiência emocional, né? Então, olhando para essa resposta aí, né, para esse sentimento de solidão, como uma resposta emocional a esse isolamento, aí seja ele real, eu não tenho ninguém aqui, seja ele percebido, eu estou conectado com 100 pessoas, tem 10 dentro de casa, mas ninguém está falando comigo, e essas redes sociais que eu tenho, elas são muito superficiais, né? Elas, na verdade, não me permitem ser livremente quem eu sou, falar livremente o que eu gostaria, né? Que tem a ver até a questão da vulnerabilidade que a gente fala tanto hoje. Em função da intensidade dessa resposta emocional, o impacto vai ser maior. O que a gente vê é que você tem alguns grupos vivendo isso mais, tá? E aí a questão da plasticidade do cérebro, eu não acredito que tenha tanta diferença com a faixa etária, mas sim com a resposta. E o que a gente percebe é que essa resposta acaba sendo uma resposta de alerta, né? Então a gente fala hoje muito de bullying, a gente fala da importância da inclusão social com as pessoas que estão passando por alguma situação de saúde, né? Alguma doença crônica, ou precisam de algum tipo de suporte com saúde. A gente fala das pessoas mais velhas, que são também de pertencimento, senão elas ficam mais vulneráveis. Por quê? Porque a gente sabe que esse isolamento ele vai trazer uma resposta que é uma resposta física. Então, nós somos uma espécie social, né? Pertencer é necessário para a nossa sobrevivência, diretamente. Quando a gente imagina um bebezinho, né?
Esse bebezinho, se ele fica sozinho, se sente vulnerável, o que ele faz? Se esgoela, grita, chora bem alto para ser atendido. Inclusive, o choro, ele gera muita angústia, né? Quando a gente escuta o choro de uma criança pequena, porque é uma resposta que a gente precisa ter para atender essa criança pequena e garantir a sua sobrevivência. Só que a gente continua sendo vulnerável se a gente está sozinho ao longo da vida toda. Então, a tendência é que a gente tenha uma resposta grande de estresse, que essa resposta vai desdobrar aí uma série de questões de saúde física e mental, como, né, resultado desse estresse do isolamento. Então, acho que a gente tem que se preocupar sempre com os grupos que são mais vulneráveis a esse processo de isolamento, ou essa dificuldade de pertencimento, aqui normalmente, né, crianças, os mais velhos e o adolescente que precisa trabalhar essa conexão social, mas hoje está muito vulnerável nas redes, são grupos a serem observados, mas qualquer pessoa, em qualquer faixa etária, que tenha uma experiência de solidão mais intensa, ela precisa ser atendida do ponto de vista emocional e, às vezes, até psicológico, né? A gente está encaminhando para o final do programa, mas eu queria fazer uma última pergunta para vocês, começando então pelo Bruno. A gente falou em tendências, né, o mercado. A tendência é da continuidade até do aumento dessa solidão, Bruno, na sua visão, ou não? Você acredita que justamente a gente vai passar por um momento em de reagrupar justamente os grupos e aí deixar um pouco a solidão de lado, ou a tecnologia vai acabar afastando cada vez mais o ser humano do ser humano? A gente vê cada dia que passa novos equipamentos, robôs que são criados. Isso pode ser um empecilho ou você acredita que não? Que a questão da solidão tende a diminuir nos próximos anos? Eu acredito que não, Gustavo. Eu quero crer que não, e como um profissional trabalho para que não, sabe? Eu acho que a individualidade tem que ser mais entendida e respeitada e valorizada do que propriamente a questão da solidão, né? Acho que nós, seres humanos, a gente precisa desse aspecto social, afetivo, a gente aprendeu a viver assim, né? Gera até uma certa carência, eu percebo. E a gente também é muito voltado para as experiências, né? Eu acho que teve um impacto muito grande da pandemia nesse comportamento, sim. E hoje, todo tipo de impacto que a gente tem, não só da tecnologia, mas da própria inteligência artificial e da facilidade que a gente tem hoje para vários processos que até então eram processos duros, né? Mas eu gosto de citar mais dois números, se vocês me permitirem, que me assustam, né? Assim, positivamente me assustam. O Brasil já é o terceiro país do mundo com o maior número de pets. Ficamos atrás somente da China e dos Estados Unidos. E aí eu como um pesquisador, eu faço um contraponto a essa pesquisa, que eu acho que os vira-latas caramelo, essa entidade brasileira, não foram contabilizados, porque eu acho que a gente mereceu uma medalha de ouro aí nesse processo. E cada vez mais pessoas têm buscado pets de todas as naturezas, justamente para ter ali uma companhia, né? Para dividir. E tem tantas funções de um pet, se a gente for pensar, né? E o mercado responde bastante. O número de produtos e serviços voltados para pets hoje responde absurdamente. E aí eu já peço desculpas aí para o nosso espectador e telespectador, porque eu vou falar agora. Mas quando eu falo assim, Alexa, apaga a luz, e eu sei que eu apaguei a luz de metade do país agora só falando isso, mas o uso de assistentes virtuais também tem mudado vários tipos de relação. E isso eu falo com minhas filhas. Elas estavam desaprendendo a falar obrigado, por favor, porque tudo isso. Então, aqui na minha casa é Alexa, apague a luz, por favor, né? E esse tipo de interação e relações. Mas eu percebo cada vez mais que, mesmo em alguns nichos e mesmo com a individualidade, acho que as pessoas vão buscar o coletivo, né? E eu espero que seja assim, para que a gente tenha, por exemplo, debates como a gente teve agora e poder falar para esse alcance enorme, para essa quantidade enorme de pessoas, e porque a gente possa fazer isso também numa roda de conversa, numa sala de aula, numa palestra, numa mesa de bar, que afinal de contas, né, a gente escolheu, a maior parte da população do mundo escolheu viver em sociedade, foi uma escolha nossa. Então, eu não acredito que a tecnologia, nem o marketing, nem o mercado vão conseguir nos afastar disso, não. Renata, também quero ver a sua opinião sobre o que a gente pode esperar. Perfeito. Eu acho que a gente precisa lutar contra, né, esse processo, assim, é uma necessidade, porque conviver em grupo é uma necessidade humana, né? E eu acho que por mais que a gente avance do ponto de vista tecnológico, e tem as assistentes, e tem os robôs, tem uma série de recursos que hoje vêm
né, para uma oportunidade de mercado, mas também amparar uma necessidade que surge, que é essa necessidade de estar junto de alguém, né, ter companhia, seja com o pet, seja com a Alexa, né, que dá para ser sua melhor amiga, seja com um robô daqui a pouco, a gente ainda não consegue trabalhar ou receber tudo que a gente precisa, né? Então, se você pegar os estudos que tratam de longevidade, que tratam de saúde, que falam do que significa ter uma vida bem-sucedida aos 80, 90, 100 anos, o que ajuda na longevidade, o que são os centenários, né? Uma parte importante desse processo vai estar associada justamente à qualidade das suas relações sociais. Não tem a ver com você ter 1 milhão de amigos, né? Tem a ver com você ter 2, 3. Quais são as pessoas que você liga de madrugada se você tiver um problema, né? Quem são as pessoas que você sente livre para ser quem você é, para falar qualquer coisa e que vão falar com você de volta e que vão te acolher. Esse tipo de experiência, digamos assim, de troca emocional, a gente ainda não tem com os devices, com os sistemas, com os robôs. E quanto mais a gente substitui, digamos assim, né, uma relação verdadeira com alguém, né, com a pessoa real, por um sistema, por um robô, menos a gente desenvolve as habilidades socioemocionais, que serão um grande diferencial, a grande contribuição humana de agora em diante. Porque tudo que for possível de ser automatizado, né, simplificado, resolvido pela Alexa, será resolvido. O que cabe a nós? Cabe a nós as relações, a criação, né, a conciliação, a comunicação. E isso a gente também está perdendo o desenvolvimento quando a gente vai se afastando, né? Se tornando cada vez mais individualista, cada vez mais solitário. Então, tanto do ponto de vista da saúde, quanto do ponto de vista de desenvolvimento econômico e de crescimento social, a gente precisa reequilibrar, né? Aprender com o que aconteceu e encontrar caminhos de tornar oportuna a troca, o convívio, o diálogo, para que a gente sustente essas habilidades, que a gente favoreça a saúde das pessoas e a gente tenha prosperidade como sociedade. Então, esse também é o meu trabalho e o que eu vejo no dia a dia, inclusive dentro das empresas, né? Com as pessoas cada vez com mais dificuldade de se comunicar, de negociar, de liderar, coisas que deveriam ser básicas para todos nós, né? Claro. Ana, obrigado pela participação aqui conosco no Estúdio News. Um forte abraço e até uma próxima. Muito obrigada, foi um grande prazer compartilhar aqui com você, Gustavo, e com o Bruno também, essa temática tão importante para a gente. Bruno, também quero agradecer demais a sua participação aqui conosco, falando sobre um tema tão instigante. Um forte abraço e até uma próxima. Muito obrigado, Gustavo. Um prazer, Ana, discutir, debater e conversar com vocês aqui. Felizmente, o Estúdio News de hoje fica por aqui. Eu conversei com a Ana Carolina Souza, neurocientista da Nêmesis, e Bruno Portela, professor da Fundação Dom Cabral. Você já pode acompanhar essa entrevista pelo nosso canal no YouTube, pelo Play Plus e também pelo nosso podcast. Eu espero você no próximo programa. Até lá!